Nas profundezas da floresta amazônica reside um mistério. Um mistério que tem intrigado cientistas, cativado pesquisadores e despertado a imaginação de pessoas em todo o mundo. Esta é a história da Operação Prato, uma investigação da Força Aérea Brasileira sobre uma onda de eventos extraordinários. Em 1977, a ilha de Colares e as regiões vizinhas tornaram-se um centro de atividade OVNI. Luzes estranhas no céu, fenômenos inexplicáveis e até supostas interações físicas com seres não deste mundo foram relatados. Esta operação permanece como um dos casos de OVNI mais intrigantes e bem documentados da história. A Operação Prato, que recebeu o nome do utensílio doméstico, visava descobrir a verdade por trás dessas alegações extraordinárias. As descobertas da operação, envoltas em segredo por anos, foram lentamente reveladas. Essas revelações apenas aprofundaram o mistério. O que o governo brasileiro descobriu na Amazônia? Essas ocorrências estranhas foram simplesmente fenômenos naturais mal interpretados, ou algo verdadeiramente extraordinário ocorreu nos céus do Brasil? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no enigma da Operação Prato. Colares, uma pequena cidade insular na costa do Brasil, já foi um paraíso tranquilo, conhecido por suas praias serenas e uma comunidade unida. No entanto, no final da década de 1970, essa existência pacífica foi abalada por uma série de incidentes bizarros que deixaram a população perplexa e assustada. Tudo começou com luzes estranhas aparecendo no céu noturno, luzes que não se pareciam com nada que os moradores já tivessem visto antes. Essas luzes, frequentemente descritas como intensamente brilhantes e multicoloridas, moviam-se erraticamente, desafiando qualquer explicação convencional e deixando todos intrigados. À medida que os avistamentos aumentavam, também aumentavam o medo e a ansiedade entre os moradores de Colares, que não sabiam como lidar com o fenômeno. As luzes não eram apenas um espetáculo, elas pareciam interagir com o ambiente de maneiras inexplicáveis, iluminando paisagens e criando sombras estranhas. Testemunhas descreveram objetos mergulhando na água e ressurgindo, deixando para trás rastros de vapor e água brilhante, como se estivessem realizando algum tipo de operação subaquática. Algumas pessoas relataram objetos pairando sobre suas casas, banhando seus quartos com uma luz sinistra que parecia penetrar até as paredes. A situação se agravou, e os rumores sobre o chupa-cabra se espalharam como rastilho de pólvora, aumentando ainda mais o pânico entre os moradores. Não eram apenas luzes distantes no céu, foram encontros próximos que nos deixaram aterrorizados, com muitos temendo sair de suas casas à noite. O governo brasileiro, diante da crescente pressão e de uma população em pânico, teve que agir rapidamente para acalmar os ânimos e investigar os eventos. O que eles descobriram se tornaria um dos casos de OVNI mais convincentes já registrados, com evidências que incluíam relatos detalhados e documentos oficiais. Isso não era mais apenas uma curiosidade local, era um mistério nacional que exigia investigação e atenção da mídia, trazendo Colares para o centro das atenções. Em resposta à situação crescente em Colares, o governo brasileiro tomou uma medida sem precedentes. Eles enviaram a Força Aérea Brasileira para investigar. Isso marcou o início da Operação Prato, uma operação militar ultra-secreta com o objetivo de descobrir a verdade por trás dos eventos estranhos que se desenrolavam na Amazônia. Recebi o comando da operação com uma missão clara: determinar a natureza dos fenômenos e avaliar qualquer ameaça potencial à população local. Nosso arsenal incluía equipamentos fotográficos e de radar de última geração. Estávamos preparados para documentar cada detalhe de nossa investigação. A equipe estabeleceu uma base de operações e começou a entrevistar testemunhas, coletar evidências físicas e registrar meticulosamente suas observações. A Operação Prato foi um afastamento significativo do sigilo usual em torno das investigações de OVNIs. O governo brasileiro, talvez movido pela urgência da situação, parecia determinado a descobrir a verdade, seja ela qual for. Mal sabiam eles que estavam prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria sua compreensão da realidade e deixaria uma marca indelével na história da ufologia.
Seção 4. Evidências nas sombras. Fotografias e testemunhos. A Operação Prato, ao contrário de muitas outras investigações de OVNIs lideradas pelo governo, produziu uma quantidade substancial de evidências. Esta operação, que ocorreu na década de 1970, foi uma das mais extensas e detalhadas já realizadas. A equipe liderada pelo capitão Rolanda documentou meticulosamente suas descobertas, tirando centenas de fotografias e gravando horas de depoimentos de testemunhas oculares. O nível de detalhe e a precisão com que essas evidências foram coletadas são impressionantes. As fotografias, muitas das quais permanecem classificadas até hoje, supostamente mostram uma variedade de objetos voadores não identificados. Estas imagens são um testemunho visual das experiências inexplicáveis que ocorreram durante a operação. Estes variam de naves em forma de disco a estranhas esferas brilhantes. Cada fotografia capturada adiciona uma nova camada de mistério ao fenômeno. Embora a qualidade das imagens seja frequentemente granulada e pouco clara, seu grande número e a consistência das descrições fornecidas pelas testemunhas não podem ser facilmente descartadas. A repetição de certos padrões e formas nas fotografias sugere uma origem comum para esses avistamentos. Os depoimentos de testemunhas oculares pintam um quadro assustador dos eventos que ocorreram em Colares. As histórias contadas por essas pessoas são cheias de detalhes vívidos e emoções palpáveis. Moradores descreveram ser perseguidos por luzes estranhas, sentir calor intenso emanando dos objetos e até mesmo sofrer danos físicos. Esses relatos são consistentes com os sintomas de exposição à radiação, o que levanta ainda mais questões sobre a natureza desses fenômenos. Um dos fenômenos mais perturbadores relatados foi o aparecimento do chupa-chupa, descrito como pequenas sondas voadoras que supostamente tiravam sangue de pessoas e animais. Este fenômeno específico causou pânico generalizado entre os moradores. Esses relatos, embora difíceis de verificar, adicionaram uma camada sinistra aos eventos já perturbadores. A presença dessas sondas e os efeitos que tiveram sobre as pessoas aumentaram a sensação de medo e mistério. As evidências reunidas durante a Operação Prato foram ao mesmo tempo convincentes e aterrorizantes. Elas não apenas documentaram os avistamentos, mas também os efeitos físicos e psicológicos sobre os moradores. Elas indicavam algo verdadeiramente extraordinário ocorrendo nos céus do Brasil, algo que desafiava qualquer explicação convencional. A Operação Prato permanece como um dos casos mais intrigantes e bem documentados de fenômenos aéreos não identificados na história. Seção 5. Capitão Rolanda. Um homem assombrado pelo desconhecido. O capitão Uiranger Rolanda, o homem encarregado de liderar a Operação Prato, foi mudado para sempre pelo que testemunhou na Amazônia. A vastidão da floresta e os mistérios que ela guardava eram apenas o começo. Um oficial respeitado com a reputação de sensatez, Rolanda abordou a investigação com a mente de um cientista, sempre meticuloso e cético, determinado a descobrir a verdade. Ele não estava preparado para o que estava por vir. No entanto, os eventos que encontrei em Colares abalaram meu ceticismo profundamente. As noites eram preenchidas com luzes estranhas e sons inexplicáveis. Em entrevistas e palestras posteriores, falei sobre o medo genuíno que testemunhei nos olhos dos moradores da ilha. Descrevi as luzes estranhas, as leituras bizarras do radar, que muitas vezes não faziam sentido, e os movimentos inexplicáveis dos objetos que rastreamos. Eles se moviam de maneiras que desafiavam a física conhecida. O que eu vi desafiava qualquer explicação racional. Era como se estivéssemos lidando com algo de outro mundo, desafiando tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo. A cada nova descoberta, minha compreensão da realidade era posta à prova. Tragicamente, a vida do capitão Rolanda tomou um rumo sombrio após a Operação Prato. As pressões e os segredos que ele carregava começaram a pesar. Ele sofreu de depressão e acabou tirando a própria vida, um fim trágico para um homem que buscava a verdade.
deixando para trás uma nota de suicídio enigmática que indicava o profundo impacto de suas experiências. A nota sugeria que ele sabia mais do que podia revelar. Alguns acreditam que o estresse e o peso do que ele sabia contribuíram para seu fim trágico. Outros especulam sobre forças além de nosso entendimento. Sua história serve como um lembrete severo do preço psicológico potencial de confrontar o desconhecido. A busca pela verdade pode ser uma jornada solitária e perigosa.